Eu quero comentar com vocês rapidamente sobre um filme que ficou disponível recentemente aí, né, na HBO Max, que é Sinners, ou Pecadores. Filme desse ano, inclusive, direção do Ryan Coogler, que é o mesmo diretor do Pantera Negra, do Creed, enfim, um diretor aí bastante importante para esse cenário. Principalmente o que ele fez no primeiro filme do Pantera Negra foi algo extremamente inovador. Não diria inovador, mas algo muito importante para a história do cinema. Foi a primeira vez que um filme de super-herói concorreu ao Oscar, pela primeira vez, né? Do trabalho que ele fez ali no filme, enfim. E aí o Ryan Coogler ele vem novamente com um excelente cast, um excelente elenco, e traz pra gente um filme incrível, que é Pecadores. E aí, assim, como é um filme que ele lançou esse ano, ficou aí um tempo no cinema, e agora, recentemente, que ele entrou disponível no streaming lá na HBO Max, que ele é da Warner, né? Então, né, a Warner pertence à HBO Max, então tem pouco tempo que ele está disponível, a galera agora que está assistindo. E eu assisti ele recentemente, gostei muito, e o Pecadores é aquele filme que ele tem uma proposta que parece muito às caras, ele parece apenas, ele tem uma aparência de ser apenas só um filme de terror, mas ele tem uma proposta muito mais ampla. É aquele tipo de filme ou aquele tipo de obra que utiliza de um gênero específico ou utiliza de uma estrutura narrativa específica para por trás daquela narrativa, por trás daquela estrutura, trazer uma mensagem muito mais complexa, muito mais profunda e muito mais poderosa, inclusive. Não é apenas, e aí eu vou tomar muito cuidado para não esbarrar em nenhum spoiler, para não estragar a experiência de ninguém, porque a ideia aqui é de deixar vocês empolgados, quebrar um pouquinho o preconceito, ir lá e assistir o filme. O filme ele é muito bom, eu não tô zoando, é muito bom mesmo o filme. O filme ele utiliza um cenário histórico na década de 30, especificamente no estado do Mississippi, uma cidadezinha ali, mais especificamente 1932, e toda a história se passa ali nessa cidadezinha no estado do Mississippi. No início do filme eu não percebi, acho que é porque também tem muito tempo que eu não escuto esse gênero musical que eu vou estar, né, comentando aqui com vocês. E não percebi. Quando a gente fala do estado do Mississippi, uma coisa que é muito forte, culturalmente falando, no estado do Mississippi, é o famoso Delta do Mississippi. Ali no Delta do Mississippi, você tem ali o berço do blues nos Estados Unidos. É onde você tem os grandes cantores, né, de blues dentro dos Estados Unidos, que, né, levou para o mundo esse gênero musical. E também, além disso, gênero musical? Gênero musical. Além disso, o Delta do Mississippi, ele tem todo um folclore, ele tem todo um misticismo por trás dos grandes músicos de blues, porque tem toda uma questão lá de superstição, de misticismo mesmo, folclore mesmo ali da região. O próprio cantor, o próprio músico, Robert Johnson, né, um dos maiores cantores, ele se tornou até mesmo cantor folclórico dentro da cultura do blues nos Estados Unidos. Então, assim, o Robert Johnson, ele é muito emblemático porque a própria história dele está em volta de muito mistério, né? Muitas pessoas, inclusive, por conta desse folclore, por conta dessa superstição cultural, existe toda uma narrativa de que se conta, por exemplo, de que para o Robert Johnson tocar muito bem daquele jeito, ou fazer as músicas e cantar daquele jeito, só tem uma explicação para ele tocar daquele jeito, que ele fez pacto com o diabo, né? Então tem todo um misticismo, tem todo um folclore que remete muito a esse filme e foi muito pontual, né? O momento histórico, a década, né, que foi escolhida, que o diretor escolheu para representar essa história dele. E aí, basicamente, a história de Pecadores se passa, então, nessa cidadezinha do Mississippi e, basicamente, mostrando uma tentativa de dois irmãos abrirem um clube de blues, né, de jazz. É um clube de blues e, para isso, eles vão recrutando algumas pessoas muito importantes ali para dar certo, né, o empreendimento deles.
E aí tem muitas camadas, né? Ao longo do filme ele vai mostrando pra gente muitas camadas que ele vai apresentando. Aparentemente os dois personagens, a gente vai entender isso mais lá pra frente, a gente entende que os dois personagens lutaram na Primeira Guerra Mundial, então eles são soldados, eles são muito temidos, e inclusive tem até um apelido, né? Nesses dois personagens que são interpretados pelo Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan, inclusive, que participou do Pantera Negra, participou da franquia Creed, por exemplo, e de outros filmes aí, inclusive. Filmes bons, mas também já fez filmes muito ruins aí, inclusive. Enfim. E aí, esses dois irmãos são gêmeos, são apelidados de Fumaça, Fuligem, acho que Fumaça e Fuligem, Smoke e o outro lá, eu esqueci o nome deles. E aí, a história que se conta é que esses dois irmãos se mudaram para Chicago, fizeram a vida lá em Chicago e voltaram. Decidiram voltar, retornar para o Mississippi. Então tem muitos momentos emblemáticos, tem diálogos muito precisos, muito pontuais durante o filme. É muito importante, eu até indico, inclusive, eu não indicaria isso se não fosse importante. Indico, inclusive, assistir o filme no original, porque eles simulam, não sei se eu posso falar isso, mas eles trazem também o sotaque da região ali do Mississippi. É muito interessante o sotaque. Inclusive, o rapaz que faz o pastorzinho, que faz o rapaz que toca lá no violão, ele tem um sotaque muito carregado daquela região que é muito engraçado de se ouvir, inclusive. Que é o que o pessoal fala, é um sotaque caipira, enfim, é muito interessante. Esses elementos culturais muito bem construídos pelo diretor, né, Ryan Coogler, são muito bem construídos, são muito bem costurados ao longo da narrativa. Só que tem um porém. A abertura do clube de blues vai dando certo até um certo ponto, até a parada desandar totalmente. E olha que eu tô me segurando para não dar spoiler. E aí, exatamente nesse ponto... e aí eu preciso mencionar que durante ali... isso acontece durante toda uma noite. E aí tem ali um momento em que eles começam a fazer ali as músicas, né? Começam a tocar ali, tem o cara lá, um dos cantores mais conhecidos ali da região, ele tá tocando um piano ali, até que eles fazem ali uma pausa, abre ali uma roda e chama, né, o rapaz ali, o pupilo, né, o primo dos dois irmãos gêmeos ali, para ele tocar o blues, que é o sagrado, né? Que é o blues no violão tradicional e tudo mais. E aí, quando esse moleque começa a tocar e tem toda uma narrativa ali, né? De que, pelo que eu entendi, é a voz de uma das personagens ali, ela vai narrando pra gente. Eu tenho certeza que é uma das cenas mais emocionantes. Claro que tem outras, mas é uma cena muito, muito bonita. Uma cena que eu fico todo arrepiado só de lembrar. O momento em que ele vai tocando no violão e vai cantando, e aí a galera fica assim, vidrada no que ele tá tocando ali. E aí o diretor, ele pega essa parada da música, do momento musical, junta com a questão do folclore já na região do Delta do Mississippi em relação aos músicos de blues, de ter essa questão de toda uma questão espiritual, e ela vai falando, existem certas pessoas que quando cantam ou que quando tocam, conseguem diminuir, né, diminuir a distância entre o mundo material, o mundo físico e o mundo espiritual, alguma coisa nesse sentido, né? Aí abre-se então, e quando essas pessoas tocam, é o momento em que os dois mundos se encontram, né? E passado, presente e futuro estão próximos, exato momento em que essas pessoas elas tocam. E aí tem vários momentos, inclusive, que o filme ele tem planos sequenciais que são assim incríveis, são perfeitos. Inclusive essa cena que ele está tocando, ela é toda feita em plano sequencial. Então, assim, é um absurdo o quão bem feito que é essa cena, sabe? Mostrando ali o momento em que a música é tão mágica do menino tocando, ele é tão mágico, tão profundo o jeito que ele toca, que ele consegue unir os espíritos dos ancestrais juntamente com os descendentes que ainda nem nasceram, por exemplo, né? E aí a câmera ela vai rodando pelo salão do local
local ali, né, do clube, a câmera ela vai rodando e vai pegando vários elementos culturais, africanos, inclusive até asiáticos, né, chineses ali, porque tem um casal chinês que sofre racismo do mesmo jeito que os negros ali naquela região sofrem racismo. Inclusive, isso é bom destacar aqui, porque década de 30, 1932, os Estados Unidos ainda possuem, né, aquelas leis segregacionistas e que há um racismo institucional, literalmente institucional, porque são leis federais que vão instituindo, né, essa segregação ali dentro da sociedade. E a forma como o diretor ele vai apresentando esses elementos do contexto histórico, né, político, social daquele período, é muito sutil, é muito interessante a forma como ele vai apresentando isso, não é forçado a goela abaixo. E aí depois dessa cena, a gente acha, nossa, depois disso não vai acontecer mais nada, mas a gente sabe que é um filme que pretensamente utiliza elementos do terror, elementos do horror, para contar uma história muito mais profunda. E aí, eis que chega então uma galerinha querendo entrar, um grupo de 3 pessoas brancas, 2 homens e uma mulher, eles querendo entrar e tocar também. Só que eles são barrados. E aí tem uma coisa estranha, eles sempre ficam pedindo para entrar. A gente pode entrar? Pode entrar? E aí eles acham isso muito estranho, muito esquisito isso. Só que aí eles não deixam os caras entrarem. Enfim, só que daí em diante a parada só vai desandando, só vai piorando, né? As coisas vão piorando muito ali. E aí você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? E aí só vai piorando, só vai piorando. E aí, por trás desses 3 personagens, que depois todo mundo se transforma ali e fica sob a influência desses 3 personagens, eu entendi que são 3 personagens que representam os irlandeses pela música que eles cantam, né? Pela letra da música que eles cantam, tudo indica que são irlandeses. E eles também estão cantando, de certa forma, lamentando, por exemplo, o sofrimento que eles sofreram nas mãos, por exemplo, dos ingleses, por assim dizer. E então são irlandeses querendo adentrar um local que foi, né, assim, construído a comunidade negra, né, para se divertir, para consumir, para beber, para jogar, para comer alguma coisa e tudo mais. Um clube de blues, enfim. E aí a galera tenta entrar, desanda tudo, fica tudo bagunçado, né, uma gritaria para cá e tal. E aí esse elemento do terror que o diretor ele utiliza para apresentar para gente esse cenário muito folclórico, muito louco, eu diria, ele tá dizendo para gente, tem elementos semióticos ali, né, representando como se... Porque os personagens... eu não vou segurar aqui. Se você não quiser pegar esse spoiler, pula para tal minuto. Vou colocar aqui, minuto tal. Mas esses 3 personagens, esses 3 que são brancos, que chegam ali de um jeito muito estranho e tal, eles são vampiros. E o que eu entendi dessa cena? O que eu entendi? Eu entendi que eles querem tocar, eles até tocam algo parecido com o blues negro, mas não chega nem perto, porque a música que eles tocam ali, o blues que eles tocam ali é mais próximo de um country, é mais próximo com elementos da música celta e irlandesa, por exemplo, que vai depois beber muito da fonte, que vai sugar muito da cultura afro-americana dentro dos Estados Unidos e vai fazer muito sucesso, inclusive, né? Vai se apoderar desses elementos afrodescendentes ali dentro dos Estados Unidos e vai criar outros elementos, mas vão ter, né, essa coisa da apropriação cultural. Então, os vampiros brancos, especificamente brancos, que depois vai transformando todo mundo em vampiro, e aí no final, lá do lado de fora, eles vão cantando uma música mais parecida com uma música celta do que com uma música propriamente blues, por exemplo. E isso me mostra esse elemento muito fantástico, esse elemento muito folclórico, que os brancos eles representam um colonizador que vai se apropriar da cultura do afrodescendente. Né, basicamente, que para a cultura africana, a filosofia africana, ela considera a música muito sagrada. A música ela faz parte do elemento sagrado. A música ela está intrinsecamente ligada com a dança e a espiritualidade. Então a música é muito importante. E aí vem esses 3 vampiros brancos
não satisfeitos em transformar todo mundo em vampiro, eles querem também sugar ali a questão cultural. Então eu vejo muitos vampiros em pecadores, porque tem todo esse elemento religioso, inclusive tem um dado momento lá que eles falam do cristianismo, que o cristianismo não é a nossa religião, é como se fosse assim, o cristianismo ele foi imposto a gente. A gente não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a gente, e eles foram lá, os colonizadores foram lá, nos obrigaram a seguir essa religião. Então, o filme ele tem muito essa mensagem, inclusive uma mensagem de que, principalmente na parte lá, por exemplo, que o menino está tocando, e ele consegue diminuir, ou aproximar, na verdade, né? Aproximar os espíritos antigos dos espíritos que virão ainda, que nem nasceram ainda, por exemplo, fala muito dessa questão da liberdade, que a cultura, que a música, por exemplo, a música, a dança, são elementos fundamentais para a nossa, por exemplo, no caso ali, né, que o diretor está querendo dizer para a gente, que a nossa cultura negra, ela só se sente livre, liberta, quando manipula esses elementos culturais, como, por exemplo, a música. Então, tem uma cena muito bonita, que na hora que ele está tocando, a música é tão forte, tão profunda, que o local onde que eles estão, ele pega fogo. Então ele tem um trabalho de edição muito, muito bem complexo, muito complexo, porque num dado momento, imagina isso, você fazer essas cenas, intercalar essas cenas, gravar essas cenas, no momento você está dentro de um galpão, corta, o galpão está pegando fogo, corta, volta o galpão novamente. Então, toda essa linguagem cinematográfica mostra pra gente, depois chega os outros personagens, o filme ele fala, ele pode ser um filme classificado como um filme de terror, sim, mas o terror ele é utilizado para falar sobre as questões culturais, sobre as questões que movem, né, esses indivíduos, que a cultura para eles é tão sagrada, a música, principalmente, é tão sagrada que num dado momento a gente só se vê livre quando nós estamos dançando, quando nós estamos cantando, tocando, cantando as nossas agruras, cantando o nosso sofrimento, por assim dizer. Então, é um filme que remete muito esses elementos estéticos, cinematográficos, e são construídos e costurados de forma muito perfeita, que não é forçado, é o que eu quero dizer, que no filme Pecadores nada é forçado. Então tem todos esses elementos folclóricos que eu achei muito bem feito, achei um filme muito bonito. Então, é um filme que no final ele traz uma mensagem muito bonita, inclusive, finalizando já, finalmente quando chega no final, o Smoke, né, que é interpretado inclusive pelo Michael B. Jordan, ele há uma cena que eu falei assim, cara, eu queria ter visto a reação da galera no cinema, que é uma cena incrível, porque ele descobre que o cara que ele comprou o galpão, que é um homem branco, que faz parte da Ku Klux Klan, por exemplo, e ele até fala pro cara, ó, a gente tá te pagando dinheiro bacana aí, para você e os seus amiguinhos da Ku Klux Klan não vir encher o saco da gente. Só que lá no final ele descobre que os caras vão lá, e como ele é um militar, ele pega o arsenal que ele tem no carro dele, ele pega um arsenal, as armas, né, que ele utilizou em guerra, por exemplo, ele prepara todo o terreno. Quando os caras chegam para matar todo mundo, inclusive os caras da Ku Klux Klan, quando eles chegam sem capuz, sem nada, os caras chegam à luz do dia. Foda-se. É bem nesse contexto mesmo, contexto muito violento, inclusive. E aí, quando eles chegam para matar todo mundo, ou até mesmo para fazer os linchamentos, que era muito comum nesse período, os linchamentos, qualquer coisinha, acontecia diariamente linchamentos de pessoas negras nessas pequenas cidades ali do sul dos Estados Unidos. Ele pega uma metralhadora, uma submetralhadora Thompson e pá, começa, ou seja, é literalmente fogo nos racistas mesmo, literalmente, no caso é bala nos racistas. E é uma cena muito emblemática, do início ao fim ali, é muito bem feito, muito bem feito. E queira ou não, alguém vai falar assim, que o filme é muito lacrador. Eu penso que quando a pessoa a pessoa se dispôs a assistir o filme, que são acho que 2 horas de filme, 1 hora, alguma coisa assim. São tantas horas de filme, a pessoa se dispôs a assistir o filme, não entendeu nada
da alegoria que o diretor utiliza, que o roteiro utiliza. E aí vem e fala que é lacração, que é cultura woke, e aí eu já entendo que a pessoa não entendeu a proposta, ou a pessoa entendeu e não quis dar o braço a torcer, que é muito, muito bem feito, muito bonita, inclusive, a história. A pessoa não se sensibiliza pela história. Enfim, então eu vejo muito por esse ângulo, assim, cara, porque é um filme que não te força a nada. Se você pegou para assistir, ninguém te obrigou, então vai lá, assista, entenda, compreenda a metáfora, compreenda como é que se diz? A alegoria que o diretor traz pra gente. Uma alegoria muito bem feita, cara, muito bem feita. E aí, conforme eu assistia, conforme eu ia, né, avançando no filme, né, assistindo o filme, principalmente no final, inclusive, eu lembrei muito desse livro aqui, ó, que eu acho que eu fiz um vídeo no finalzinho do ano passado, que eu terminei de ler ele, do Percival Everett, que As Árvores, eu não vou comentar muita coisa, mas me lembrou muito, sabe? Me lembrou muito esse livro aqui, vai aparecer aqui um cardzinho, para quem quem não assistiu, né, dá uma olhada nesse livro, que esse livro vale muito a pena dar uma leitura e vale muito a pena ficar de olho nesse autor aqui, tá? Percival Everett, que aí ficam duas dicas aqui no finalzinho. Esse livro do Percival Everett, que uma outra dica em relação ao autor desse livro, que é Ficção Americana, um filme que saiu 2023, se eu não estiver enganado, 2023, concorreu ao Oscar no ano passado, ganhou alguns prêmios aí, agora eu não vou lembrar quais prêmios, mas Ficção Americana, que é baseado no livro dele, inclusive, e é genial. É uma crítica muito, muito bem feita, muito bem criativa e jocosa com a cara, por exemplo, das editoras nos Estados Unidos. Editoras que são, inclusive, que pertencem, né, a editores, pessoas brancas, por exemplo. Pessoas brancas que começam a querer dar espaço a escritores negros, por exemplo. E aí ele faz uma crítica muito foda, né, na ficção americana. Vai aparecer aqui a fotinha da capa, né, do filme. Excelente filme. Ah, uma outra coisa. Eu não sei se eu vou encontrar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Me lembrou também esse filme me lembrou uma outra coisa também. Tem uma de utilizar, eu gosto muito de utilizar o termo de terror racial. Nesse livro aqui, o Percival Everett me ensinou uma coisa que eu aprendi com o Percival Everett, que é o terror racial. Terror racial, inclusive, que dá uma boa tese de pesquisa, inclusive. Me lembrou também isso daqui, ó, Território Lovecraft, do Matt Huff. Matt Huff, que tem série na HBO. Do mesmo título, Território Lovecraft. É muito bom a série. O livro eu não terminei de ler. Na verdade, eu nem comecei, mas pretendo começar. Enfim, é a mesma pegada. Esse aqui o contexto é mais atual. Esse aqui é um contexto de época, bem parecido ali, mais ou menos no contexto ali do Pecadores. Esse aqui se passa, se não estiver enganado, na década de 50, alguma coisa assim, década de 50. Eu sei que é depois da Segunda Guerra Mundial. E é muito bom mesmo. Muito bom, vale muito a pena isso daqui também, tá? Então, fica aí, né, essa maravilhosa dica para vocês. E aí agora é só consumir, tá? Se você conhece, se você assistiu o filme Pecadores, deixa aí nos comentários o que você achou, se você entendeu, se você não entendeu. E é nóis. E a gente vai trocando as ideias aqui, tá? Compartilha muito, deixa o like, é muito importante o like. Se você é novo, se inscreve, ativa as notificações no sininho e, novamente, compartilha. Se você gostou, tem mais 2 vídeos aqui que você pode gostar. E é nóis. Até a próxima e eu fico por aqui. Tchau!